Bem-vindos! Bom dia! Que bom ter você aqui. Tô combinando aqui com o meu convidado que ele vai ficar com a gente até quase 10 da manhã. Tem prosa pra Dedéu no programa de hoje. Que bom ter você aqui. Gratidão pela sua companhia, por você se fazer presente sempre, por essa troca única que acontece diariamente no nosso Alto Astral. Esse QR Code que está no seu vídeo, ele te leva para o nosso Face, onde você comenta e compartilha. 16997065262 é o nosso WhatsApp. Um beijo para a turma do Jaque Janine, também tá morrendo de saudade. Um beijo enorme para vocês, muito grata pelo carinho. Gente, não fica a dica de hoje, nós vamos dar aí continuidade à nossa série sobre o sono, né? Depois de falar do recém-nascidos, hoje nós vamos falar sobre as crianças pequenas com a doutora Paula Cajayama, ela que é farmacêutica bioquímica, mestre em ciências pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialista em sono infantil. Ótimas dicas, então aproveite, você mamãe que ainda tem dificuldades com esse sono infantil, agora é hora da gente ter esse bate-papo e aproveitar as dicas. Hoje é dia de fashionista, quarta-feira, e a Vide Junqueira, que é consultora de imagem e estilo, vai falar sobre looks de festa sem custo. Será que é possível a gente reutilizar o que está no armário? Com certeza é, e a Vide nos ajuda. Quarta-feira também é dia de Estelinha Santini com Pode no Pode, a nossa estrategista digital, que vai falar sobre os diferenciais para fazer sucesso nas redes sociais. E o nosso tema principal, muito sério, muito pertinente, e eu estou muito feliz de revê-lo aqui pessoalmente, estava morrendo de saudade dele, porque nós vamos falar sobre algo que está aí gritando aos nossos olhos. Aumentaram o número de síndromes entre crianças e adolescentes pós-isolamento. E para entender como lidar, como identificar essa situação, acho que a primeira história é a gente identificar, não achar que é só uma crisezinha que vai passar, que está tudo bem. Identificar, entender, saber lidar, o que fazer e realmente chegar, né, no objetivo que é reverter esse jogo. Nós vamos bater um papo com esse queridaço que está aqui nos nossos estúdios, o Guilherme Davoli, que é psicólogo e palestrante, atuante como psicoterapeuta, consultor educacional e empresarial, autor de crônicas e livros. Eu estou feliz demais em te rever. Bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço muito, é bom voltar para cá, conversar. Às vezes eu recebo convite, não é possível, porque é muita correria, mas graças a Deus, quando a gente tem a oportunidade, a gente pode estar comunicando com as pessoas, ouvindo opiniões e aprendendo junto. E é fato, Davoli, cresceu demais o número de socorro, digamos assim, de pais te procurando pela situação dos seus filhos? Sim, na verdade, assim, cresceu todos os lados da dor, né? Então, pais procurando muito pelos filhos, adultos procurando por seus motivos próprios. Então, a gente tem assistido não diria desde o início, né, do isolamento social, mas principalmente a partir ali da metade, julho, agosto de 2020, a gente tem visto um crescimento exponencial de pessoas assumindo que estão vivendo outras dores, outros sofrimentos, que estão identificando nas suas casas reações, entre aspas, estranhas, né, de seus filhos ou até dentro do casamento. Então, a gente passou a ter esse crescimento muito grande da dor, mas principalmente uma visualização da dor, né? O que eu observo, Patrícia, é que, sim, cresceram os quadros de patologias, mas de maneira geral eles muito mais tiveram maior potência a partir de uma determinada situação. Então, quadros que já existiam, mas não eram muito visualizados pela família, e ficava assim, meu filho tem essa mania, ele faz isso, faz aquilo, ele reclama disso, mas todo mundo nessa idade é assim. A coisa estava mais generalizada. A hora que você vai para o isolamento, em que as pessoas começam a se ver mais de perto, dentro de casa, elas começam a perceber que aquilo é mais significativo do que parecia antes. Já não é uma questão de falar, todos os jovens são assim, todos os adolescentes são dessa maneira, é uma fase, vai passar, né? Então começou-se a se observar mais. Hoje eu posso te afirmar que os quadros mais comuns, como fobia social, por exemplo, já era muito existente ali em 2017, 18, 19, hoje ele está elevado ao cubo, pelo menos. Então, cresceu esse medo de envolvimento com as pessoas, o medo da opinião alheia, cresceram todos os sentimentos e nós temos que aprender, como você colocou, a identificar isso dentro do nosso ambiente de casa ou, no caso das escolas, identificar isso junto aos alunos. Eu estou em contato com uma empresa que a gente vai começar um trabalho agora, e essa empresa
está voltando ao trabalho 100% presencial agora em dezembro, né? E eles estão muito preocupados de como é que eles vão receber a equipe de trabalho deles. Eu estou falando de adultos, né? Quais são as fobias, quais são as ansiedades que essas pessoas vão trazer. Então, nós temos que estar com um olhar muito atento para não simplesmente virar e falar, fulano de tal está meio diferente, né? O que aconteceu com ele? Será? Não, aconteceram muitas coisas. Mas eu também estava isolado e comigo tudo bem. Para algumas pessoas, o isolamento foi um paraíso, né? Foi a oportunidade de você estar com você mesmo. Você já estava de bem com você, e aí ficar mais solitário, né? Acaba sendo bom, você está curtindo você. Mas essa não é a realidade da maioria da população. O isolamento social que, de alguma forma, ainda vivemos, né? Ele gera dores para alguém que não se sente tão competente na administração da própria vida. Imagina isso quando eu falo de adolescência, quando eu falo de infância. Exato. Tá? Só para complementar, a gente, junto com o Davoli, nesse bate-papo especial, nós vamos ter também José Urbano Brochado Júnior, que é coordenador no projeto NAU, e a Maiara Veloci, que é jornalista, influenciadora materna, muito para contar sobre o dia a dia dela. Aí vem a história muito do seguinte, da identificação, que é um ponto que eu quero muito bater com você, porque muitas vezes a gente não enxerga, não identifica que está tendo alguma situação diferente. Que aquilo pode ser um sintoma já mostrando um sentimento que vai se instaurar, de um comportamento que nós vamos passar a ter. E como que a gente percebe essa identificação? Qual pode ser, deve ser o nosso olhar para isso, Davoli? Tá. Eu vou partir de um princípio bem popular, né? Às vezes a gente fica tentando identificar uma característica muito fora do padrão, a gente fica tentando identificar algo que pareça patológico num quadro. Quando o primeiro detalhe que eu tenho que observar é se a pessoa que está ao meu lado, independente de ser filho, filha, esposa, marido, ou até colegas, né? Se a pessoa está feliz, né? A ideia do estar feliz, não estar feliz. Porque o conceito de falar, olha, aquela pessoa está muito quietinha no canto dela, sim, mas a pergunta é, ela está feliz? Ou ela está dependente de algo para poder se sentir aliviada, né? Porque uma coisa é você estar feliz assistindo uma série, que é no celular, na TV. Uma coisa é você estar feliz ouvindo música. A outra coisa é se desligar a música, eu entro em sofrimento. Se me proibir da série, eu entro em sofrimento. Então, eu sou dependente daquilo para poder estar bem. Se eu sou dependente de alguma coisa, seja lá qual for, para estar bem, algo está errado no meio dessa história, né? Então, por mais vago que o conceito felicidade possa parecer, essa questão, não, eu estou feliz aqui fazendo isso. Não pode fazer? É chato, tá? Mas eu vou me adaptar a outras situações. Isso é um sinal daquilo que a gente chamaria de normalidade, né? Quer dizer, eu vou me adaptando ao mundo, eu vou me adaptando às circunstâncias e vou caminhando bem. A minha relação com o mundo, ela está aberta, né? Eu aceito que o mundo venha e eu vou até o mundo. E aí, quando eu, por exemplo, no caso de um adolescente ou uma criança que volta para a escola, eu tenho que voltar para aquela comunidade, eu posso até ficar meio ansioso com algumas coisas, mas eu vou me adaptando a esse mundo sem grande dificuldade, tá? Já existe o outro que ele descobriu, e isso tem sido muito marcante, que estar só é estar protegido do olhar dos colegas, é estar protegido da crítica que alguém daria, ou da crítica que eu acho que alguém faria, né? E a hora que eu tenho que retomar uma vida regular, e agora há pouco eu falei que não é só estudantes voltando para a escola, mas até do adulto voltando ao trabalho, voltando ao convívio social, quando eu vou com a sensação de que o que os outros estão pensando, o que os outros acham, quem sou eu nesse mundo, porque eu estava muito bem naquele mundo, escondido atrás da minha tela, entre aspas, confortável numa determinada situação, esse aí está sofrendo, ele não está conseguindo se readaptar. Então, a primeira questão é, olha para o teu filho, olha para a tua filha, ele está o tempo todo ali fazendo sempre as mesmas coisas, ótimo, proponha outras coisas, né? E veja até que ponto ele se adapta a essas outras situações e vive com as outras situações, experimenta as outras situações. Isso quer dizer que ele não está tão dependente quanto eu estou achando. É que muitas vezes, especialmente quando a gente fala de celulares, né? A gente fala, meu filho não sai do celular, né? Daí você fala, bom, filho, então para com esse negócio de celular. Daí ele fala, tá bom, e eu faço o quê? E aí você não tem nada para oferecer.
Primeiro porque você não tem assunto, né? O que tem de pai e mãe chato é um negócio do outro mundo, né? Porque fala assim, para com isso, vem conversar com a gente. Sim, mas não tem assunto. Qual é a prova? Se você não tem assunto, não dá, tá? Segundo que eu não tenho coisas para oferecer, ou se tenho, eu não lembro. No caso de uma criança menor, eu tenho um monte de brinquedo, joguinho, pá, só que eu mesmo não lembro de que eu posso utilizar tudo isso como formas de comunicação, como forma de desenvolvimento dos aspectos lúdicos, né? Não, eu não uso. No adolescente, eu preciso estar falando os assuntos que eles falam. Não adianta eu virar e ficar na minha, não, mas eu sou adulto, assunto de adulto, ele é adolescente. Não, você quer comunicação, eu preciso me aproximar. Então, eu preciso oferecer. E quando, às vezes, eu adulto, ou eu escola, né? Eu quero que eles entrem no meu mundo, mas eu não me adapto àquele mundo, eu me torno uma barreira. E aí, lógico, que questões básicas que a internet traz são fantásticas, porque a internet obedece quem está no comando do celular. Eu quero ver isso, vou lá e vejo. Eu quero ouvir aquilo, eu vou lá e ouço. Eu escolho. E aí eu paro, não é que eu vou perder. Exatamente. Não tem que esperar. Né? A gente estava falando sobre isso esse Exatamente. final de semana com um casal de amigos que tiveram. A gente esperava ansiosamente para o nosso desenho preferido, hoje não. Eu digito meu desenho preferido, ele está lá. Eles não sabem mais esperar, eles não sabem mais ser frustrados. Sim. Né? E isso é uma grande questão em meio a tudo isso. Né? Porque Exato. houve uma grande frustração, não vai mais para a escola, não vai ter mais atividades, não vai fazer isso. Fulano perdeu a vida, a mamãe de repente pode ter falecido, o papai pode ter falecido, a pessoa que você... Acabou, a frustração foi assim, jogada, escancarada na cara, né? Sim. Sim, então você passa a ter esses choques muito mais marcantes. Agora, na minha opinião, aí muito pessoal, né? A pandemia, ela é simplesmente um exemplo do quanto a vida nunca esteve na nossa mão. É um exemplo pesado, né? Com todo o sofrimento, com mortes. Sim, mas a vida nunca esteve na nossa mão, né? Hoje nós estamos aqui num dia de muito calor. E amanhã tudo indica que teremos muita chuva. Só que pode chover hoje, pode ser que a chuva que está prometida para amanhã não venha. Essa coisa não dá para ter certeza, não dá para ter certeza de nada. A gente acorda pela manhã e a hora que você começa a se inteirar do que está acontecendo no mundo, via de regra você toma um susto, né? Eu tomo um susto enquanto adulto, né? A minha filha, enquanto adolescente, apesar de elas não serem tão adolescentes assim, tá? E as crianças tomam sustos, porque as notícias chegam e você se apavora, né? Essa coisa, né, da gente não ter controle sobre o mundo. A pandemia falou, olha, só para confirmar para vocês, não tem controle mesmo. E por que vocês educam seus filhos para acreditar que está tudo certo sempre? Por que a escola prepara os alunos com a ideia de, estuda aí, leva a sério, mas se não levar, vai passar também, né? Quer dizer, de algum jeito está tudo meio que facilitado, e aí quando a tecnologia chega para a gente e fala, olha, você pode decidir o que você quer ver, né? Não tem mais aquela de, tal coisa é proibida para a tua idade, porque está liberado para todo mundo a qualquer hora, tá? A hora que você fala, eu tenho o direito de escolher tudo que eu quero, então eu tenho o direito de pensar o que eu quiser dos outros. Até aí tá bom. Opa, mas os outros têm direito de pensar o que quiser a meu respeito. Aí eu começo a ter medo do mundo. Só que eu não tenho medo da tecnologia ou daquilo que vem pela tela, porque ele me respeita. E as pessoas lá fora? Talvez não me respeitem. Aí eu começo a ter medo dessas reações. Nossa, que fantástica essa alusão. Olha, tem nomes aqui dados, né, para esse momento. Fobia social, síndrome da gaiola, síndrome da cabana, toca do urso. São os termos que estão sendo utilizados aí. E a gente tem dados, né, são muito preocupantes. Segundo os dados do estudo coordenado pelo psiquiatra Dr. Guilherme Polacink, acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, dentro da Faculdade de Medicina da USP, uma a cada 4 das 7 mil crianças e adolescentes ouvidos, através dessa pesquisa, apresentou ou apresenta sinais de ansiedade e depressão por conta da pandemia. Agora, Guilherme, quando a gente pega essas estatísticas, né, que estão aqui, né, cada vez mais tentando entender esse novo universo, né, tentando realmente estudar ele, sobre as crises de pânico e tudo mais, isso quer dizer que já está escancarado aos nossos olhos todos esses sentimentos, e se eu não tiver ferramentas para saber lidar com a depressão e ansiedade dos nossos filhos, é um caminho mais complicado. Então, ou seja, a gente tem que realmente ficar ligado e usar de todos os artifícios que a gente pode na vida adulta para tentar ter essas ferramentas para ajudar os nossos filhos. É basicamente isso, é dar atenção a...
Não é falar, é frescura, ou isso não está acontecendo na minha casa. É assumir que isso acontece e que isso pode sim bater no meu teto. Eu diria mais ou menos assim, olha, toda vez, eu vou falar filho, mas serve para outras pessoas. Toda vez que o olhar do meu filho baixa, eu preciso arregalar o meu, né? Quer dizer, toda vez que surge algo que parece que não é bom em alguém, eu preciso abrir os olhos e prestar um pouco mais de atenção. Eu gosto de conversar com professores e falar, olha, a gente está sempre muito preocupado com o aluno que agita, o aluno que apronta. Não, olha um pouquinho mais para o aluno que está quietinho. O que não quer dizer que ele tenha problema. Existem pessoas quietinhas que estão felicíssimas, né, no seu silêncio, mas é bom olhar para ele porque ele está ali meio que implodindo, né? Então, quando a gente traz isso para o dia a dia, o pai e a mãe precisam ter uma consciência muito clara de que nós não conhecemos nossos filhos, né? Houve um tempo, não que os pais de antigamente, os meus pais, conhecessem claramente seus filhos, mas com certeza conheciam muito mais, porque a interferência da família no processo de crescimento e aprendizagem, lá do nascimento até pelo menos os 16, 17, 18 anos, era muito grande, né? Só para a gente ter um número aqui, é um número que eu estou criando na minha cabeça, os pais tinham lá 70% de influência, eles enxergavam muita coisa, porque tudo acontecia meio que dentro de casa, ali na redondeza, e quando meu filho ia para a casa do vizinho, a casa do vizinho era muito parecida com a nossa casa, então tinha alguém lá olhando a mesma coisa, né? Tá. Hoje, eu não creio que os pais tenham 30% de capacidade de enxergar seus filhos, porque a escola, mesmo no online, ela tem uma interferência muito forte, porque a internet, por 1000 caminhos diferentes, tem uma interferência muito forte. As redes sociais criam vínculos que teu filho está dentro de casa, deitado na cama, mas ele está conversando com alguém lá de longe sobre um outro assunto. Então, nós não conhecemos nossos filhos. A partir daí, quando meu filho apresenta um sintoma, talvez mais discreto, como está meio quieto num canto, ou mais marcante, ele foi lá e se mutilou, ele se cortou, coisas assim, independente de eu falar, pô, mas isso é grave, aquilo não é grave? Não. Me parece que há uma certa tristeza. Se eu chego simplesmente falando, o que você tem que você está assim, há uma possibilidade de mais de 90% de falar, não é nada. Não é nada não, é coisa minha, papapá. Né? Então, quando a gente chega incisivo, a pessoa sente que vai ser invadida. Isso, ela põe uma barreira. Né? A não ser que ela esteja desesperadamente querendo falar alguma coisa. Ela está chamando atenção, ela quer que você puxe o assunto. Tá? Mas na maior parte das vezes não. Na verdade, eu só tenho que chegar e andar junto. Né? Estamos aqui vendo TV, estamos aqui cozinhando e a pessoa está, me ajuda aqui um pouquinho. Eu vou trazendo a pessoa para dentro de uma relação de diálogo, tá? E a partir daí, opa, hoje você não está muito legal, né? Parece que tem alguma coisinha te incomodando. Eu não preciso falar o que você tem, porque o que você tem é invasão. A gente vai caminhando junto. Eu posso até falar, nossa, hoje eu estou muito cansado, né? Eu mostro a minha fragilidade para que o outro consiga se sentir à vontade para mostrar também alguma fragilidade. Então, esse espaço em que a gente anda junto com alguém que, de alguma forma, está apresentando uma sensação incômoda. Bom, mas existe um outro lado um pouco mais complexo, que é aquela pessoa que está sempre sorrindo, que está sempre mostrando um visual super feliz, tranquilo, e por dentro está se machucando. E agora? Bom, lógico, agora é muito mais difícil. E você que é pai, você que é mãe, não se culpe por falar, caramba, mas eu não vi nada. Às vezes a gente não vê. Às vezes a gente não consegue ver uma dor porque ela está escondida. O que eu tenho que estar atento para observar os momentos de felicidade e andar junto para fortalecer isso e entender o que deixa meu filho e minha filha feliz e observar momentos, entre aspas, meio estranhos, que parece que não há essa felicidade, para que eu ande junto. Quer dizer, independente de como eles estão, andar junto. E não simplesmente, por que você está tão feliz assim? Por que você está chateado assim? Nossa, demais as perguntas põem barreiras, né? E a gente não tem que pôr barreira, a gente tem que abrir um diálogo num mundo onde você não tem mais 2, 3 tribos, né?
Ah, esse pessoal é assim, aquele é do outro jeito. Ah, meu filho cortou o cabelo daquele jeito, ah, então ele faz parte daquela grupo. Tribo. Não, nada a ver. Isso. Hoje você tem N tribos diferentes e parece que a cada dia surge uma nova, inclusive a tribo do eu sozinho, né? Que é aquela que sou eu. Bom, mas qual é a tua turma? Cara, eu não me identifiquei com nenhuma até agora. Isso é um problema? Isso é um momento. Quanto tempo esse momento vai durar, eu não sei. Mas andar junto é você oportunizar situações em que, às vezes, tomando o café da manhã ou comendo uma batatinha frita, o diálogo cresce, né? E não simplesmente eu fico ali olhando e julgando, olhando e julgando. Vamos chamar o querido José Urbano Júnior também, que é coordenador do projeto NOW, para estar conosco nessa manhã, muito com o olhar, já que ele atua diretamente com adolescentes no projeto social, também para dizer um pouquinho como essa pandemia mexe, né, com o emocional dessa turma. Bem-vindo, é um prazer revê-lo aqui, viu? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Guilherme. Muitíssimo obrigado por me colocar nessa conversa. Eu estou aqui anotando tudo, Guilherme. Você sabe que eu sou teu fã. Ó, José Urbano, a gente não se vê fisicamente há vários anos. Sério? Né? Sim, já tivemos vários diálogos e tá encontrando com você aqui é um prazer enorme. Eu só espero que a gente tenha a oportunidade logo de tomar um cafezinho, bater papo e esticar as prosas, tá? Ai, que delícia esses momentos também aqui do Alto Astral Urbano. Você também tinha que participar dessa prosa, porque você que lida diretamente com os adolescentes e tem essa visão, né, da escola, muito também citada aqui pelo Guilherme, né, que são olhares muito diferentes. Eu queria saber de você o que você tem visto, o que você tem sentido. São adolescentes que estão externalizando o que eles falam? São adolescentes que estão realmente vivendo mais um momento introspectivo? São adolescentes que estão trazendo pautas novas, questões novas e que até estão exigindo mais, né, de vocês enquanto educadores para esse momento atual? Perfeito. Patrícia, primeiro, eu acho que é importante a gente fazer esse recorte, né? O que é a adolescência, o que é a juventude. Não é um período simples, não é um período fácil, ponto, né? Todos nós já vivemos isso, você ainda é jovem, eu e o Guilherme já fomos. E é um período de muitas mudanças, né? Mudanças no corpo, mudanças na mente, a forma de pensar muda, eu tenho outras capacidades cognitivas, enfim. Então, tem muita coisa acontecendo nesse período. É um período que, normalmente, ele pede um certo isolamento, né? O adolescente tem essa tendência a querer ficar sozinho, mas, ao mesmo tempo, é um período que pede o convívio com o grupo. O adolescente ele é extremamente movido pelo grupo. Ele precisa de outros iguais nesse momento. É aquele momento que ele se distancia da família e depois ele se aproxima do grupo de amigos, né? E durante a pandemia a gente sabe que isso mudou um pouco. Isso mexeu um pouco aí nas estruturas de como funcionava esse momento. E sim, isso teve um grande impacto no comportamento dos nossos jovens. Saiu uma pesquisa alguns dias atrás falando que cerca de 50% dos jovens consideraram ou estão considerando abandonar os estudos nesse momento. 50%. Gente, é muito alto. É assustador. De 15 a 29 anos estão cogitando ou cogitaram parar de estudar. Aliás, os dados são assustadores, Patrícia, porque assim, nós temos cerca de 22% de jovens de 15 a 29 anos que atualmente não trabalham e não estudam. É o que a gente chamava de geração nem, né? Há um tempo atrás a gente falava que é o jovem que nem trabalha nem estuda. Hoje, eu acho que é mais justo a gente chamar de geração sem, porque muitos deles estão sem acesso ao estudo, pelas questões, né, do estudo remoto, isso mexeu na estrutura, e pela questão da economia, né? Ele precisou trabalhar. Aliás, os índices de desemprego entre os jovens também é praticamente o dobro do restante da população. Olha esse dado. Praticamente o dobro. No primeiro trimestre de 2021, aproximadamente 29% dos jovens não conseguiam entrar no mercado de trabalho. Jovens que queriam trabalhar e não conseguiam entrar.
né? Então, é um momento, sem dúvida nenhuma, dificílimo para os nossos jovens. E aí o ponto é resgatar a autoestima, trabalhar o que dentro desse contexto? Porque se você já está sentindo tudo isso, aí você vê essas estatísticas, aí você fala, meu, e aí? O que vai ser de mim? E ainda se você vê que as minhas possibilidades são mais inferiores, né? Porque a gente vive uma desigualdade sem tamanho nesse país, né? Que realmente é muito difícil navegar assim, muito difícil, não é fácil. Você fala, que ferramenta que eu vou ter? Aí você olha para sua casa, seu pai não é formado, sua mãe não é formada. Enfim, e aí, Urbano, como trabalhar com isso tudo? E depois eu quero ouvir o Guilherme sobre essa questão da autoestima, porque eu vejo como a autoestima faz diferença. Sabe, eu estou formando minha filha em casa, que tem 3 anos, e assim, é muito legal ver ela com a história da autoestima, que é algo que eu me preocupo mesmo. E falar, filha, você é capaz, filha, vamos lá, faça sozinha, a mamãe está aqui para te apoiar, mas você consegue sozinha. Vamos lá, filha, vamos junto. E muitas vezes você não tem essa fala. Eu vejo isso como já está empoderando. Eu tenho um receio muitas vezes de usar essa palavra empoderamento, mas enfim, como isso já está deixando a minha filha segura. Ela olha para o espelho e fala assim, realmente eu vou ter um lindo dia hoje, mamãe? Realmente vai dar tudo certo hoje, mamãe? E ela segue com 3 anos. Mas muita gente não tem essa fala em casa. E aí, como mexer com essa autoestima, Urbano? Esse é o ponto para fortalecer esses jovens e adolescentes de hoje? Eu penso que o primeiro passo é esse aqui, que a gente está dando nesse momento. É falar sobre essas questões, tá? Falar, pensar sobre essas questões. Adorei quando o Guilherme falou, né, que a gente tem que arregalar os olhos. Nossa, aí quando o jovem abaixa o olhar. Porque é isso mesmo. E acho que é isso que a gente está fazendo agora. A gente está colocando luz sobre esse problema. Vamos olhar, vamos encarar essa situação. Né? E aí é preciso que os adultos olhem, que os jovens olhem para essa situação e a gente possa conversar sobre isso. Eu acho que não tem aí uma solução mágica, eu adoraria ter, né? Mas nós precisamos de uma série de questões ligadas a políticas públicas de saúde mental, né? Eu converso muito em empresas, por exemplo, e eu digo que as empresas elas precisam ter programas de saúde mental para os seus colaboradores. A gente precisa falar de saúde mental nas escolas, a gente precisa trazer isso para a discussão. Eu acho que essa é a primeira questão importantíssima. Sempre que eu perceber que alguma coisa não vai bem quanto a isso, eu preciso buscar também um profissional. Eu sempre falo isso, Patrícia, um profissional de saúde mental. Então, vamos buscar um profissional para olhar esse caso, para cuidar desse menino, dessa menina. Dito isso, tem algumas habilidades socioemocionais que a gente tem conversado muito ultimamente, e uma delas é o autoconhecimento. É importante proporcionar para esse jovem um olhar crítico sobre ele mesmo. Ele precisa compreender quais são as suas potencialidades e quais são as suas fragilidades. No que ele é bom, o que ele sabe fazer, o que ele gosta e o que ele não é bom, o que ele não sabe, o que ele precisa melhorar. Identificando isso, a gente pode seguir caminhando. Então, eu acho que autoconhecimento Perfeito. É uma palavrinha importantíssima. É verdade. Davoli, complementa e fala um pouquinho sobre autoestima também. Eu vejo alguns aspectos muito interessantes em cima da fala do Urbano, né? Quando ele diz do grande número de estudantes que estão desistindo dessa questão do estudo, não estão acreditando que o estudo vai levar a algum lugar, e a gente vai ter aí no próximo final de semana a prova do Enem com uma queda monstruosa no número de inscritos. Ano passado a gente ainda tinha desculpa de tá na pandemia, tem gente que não tá, mas agora, por mais que a gente ainda esteja na pandemia, não, o volume desse ano é menor ainda que o do ano passado. Aliás, eu acho que é o menor da história. Tirando o primeiro Enem, né, que era algo desconhecido, e eles não estão prestando essencialmente porque não acreditam. Não acreditam neles, alguns talvez não acreditem na própria Universidade Federal, talvez não acreditem que entrando numa universidade, através do ProUni, vão ser capazes de caminhar com aquilo, que aquilo realmente vai abrir uma porta no futuro. E a questão do desemprego, que é crescente, justamente nesse grupo que deveria ser o mais ativo, né, também está muito ligado ao fato de que o empresariado tem questionado muito a falta de responsabilidade do jovem quando ele chega. E por isso é muito legal, dentro do projeto Now, né, que o Zé Urbano está
trabalhando, em que você prepara o jovem para ele entender o mundo lá fora. E eu observo que a maioria das famílias não é capaz de preparar seus filhos para entender o mundo lá fora, porque a maioria dos pais ainda acha que o mundo do trabalho, o mundo do mercado é o mesmo que existia quando eles tinham lá 17 anos, 18, 20 anos de idade. Então, são alguns conflitos. Então, trabalhar a autoestima do jovem não é simplesmente dizer, olha, você é capaz, você vai conseguir, vai dar certo, a vida é boa. Não, não é nada disso. É simplesmente falar, cara, você tem um conjunto de capacidades, de competências, tá? Você precisa correr o risco de experimentar suas competências. Você precisa se experimentar, não é? Vou estudar matemática para tirar nota. Não, vai gostar mais de você sabendo matemática, porque a matemática é uma ferramenta legal, como dirigir o carro é uma ferramenta legal, como fazer miojo e fritar um ovo é uma ferramenta muito legal, são ferramentas interessantes. E quanto mais ferramentas você tem, mais você vai perceber quem é você potencialmente diante da vida. Por quê? Porque eu sou capaz de falar em público, eu sou capaz de passar um café. São coisas maravilhosas. Tudo que eu sou capaz de fazer mostra que eu serei bem aceito nessa comunidade onde a gente vai trocando experiências. Mas, não criticando a tecnologia, já falei dela umas 4 vezes, eu sou fã de tecnologia, sou fã de smartphone, tá? Mas eu sou fã daquilo que a gente controla e não quando a gente é controlado por aquilo, né? Nós já estávamos entrando num processo de acomodação muito grande por essa vida em que eu fico esperando e as coisas vêm, né? E com o período maior do isolamento social, a gente se acomodou a isso. Tanto que tem ocorrido em algumas escolas um fato bem interessante. Eu estava lá em Rondônia, no final de semana, fazendo um trabalho com uma escola, e a reclamação dos diretores os alunos voltaram ao ensino presencial. Só que no dia da prova, eles falam que não estão bem e querem fazer a prova lá da casa deles, no remoto. Né? Você fala, mas eles já voltaram para o presencial, por que eles não ficam bem de saúde justamente no dia da prova, né? E como está no final do ano, a escola falou, a gente não vai brigar. Mas o mais interessante, os pais também acham que é bom que o filho faça a prova em casa. Porque os pais estão preocupados apenas que os filhos passem e não que os filhos vençam barreiras, a barreira da insegurança. Perceba, não é a barreira da prova difícil. Não. É a barreira da insegurança. Vamos lá fazer, tá? E se tirar nota, maravilha. E se não tirar, depois estuda de novo e vamos continuar nesse processo, né? Então, é importante que a família também saia da acomodação, né? Lógico que nós temos famílias radicais aí que nem se isolaram, não vou discutir esse caso, mas que a família também pare e fale, cara, tem um mundo aí que está acontecendo. Nós vamos continuar tendo uma vida híbrida? Eu acredito que sim, a gente vai continuar usando muito. Nesse exato momento, o Zé Urbano está aqui com a gente de forma híbrida e perfeito, e poderíamos estar todos. Sim, não vamos negar isso nunca. Sabe, para que eu, por exemplo, nesse caso, eu fui para Rondônia para trabalhar, fiz 2 eventos lá, juntando tudo, eu trabalhei 4 horas. E fiquei 2 dias e meio fora de casa viajando para conseguir chegar lá e fazer tudo e voltar de lá. Existem trabalhos que a gente faz sentado em casa e tem a mesma qualidade, né? Só não tem a interação da forma como era, mas perfeito, dá para levar essas coisas. Mas o mundo, ele acontece na pele, né? O mundo não acontece simplesmente pela troca de ideias. O mundo acontece na pele. Quando não dá para acontecer na pele, a gente junto, reunido com as pessoas, vamos partir para esse processo de depender um pouco mais do híbrido. Então, autoestima não é você se amar, não é você se admirar, não é você se achar o cara. Autoestima é você estar em paz com você mesmo, a ponto de não ter tantos medos daquele mundo que está à sua volta. Deixa eu agradecer a Vilma Tereza, que está dizendo bom dia, Patrícia querida. Tá chamando lá. Ivete Brigato, parabéns pelo programa, sempre muito bom. Ana Maria, adorando o programa. Zé, segura só um pouquinho, porque agora eu quero colocar o depoimento da Silvia, que também é incrível. A Silvia Lima é pedagoga e terapeuta. Ela fala como que os alunos chegaram em sala de aula na volta ao presencial neste pós-isolamento. Vamos ouvi-la também. E a Paty, tudo bem? É um prazer estar aqui no seu programa mais uma vez, para poder contribuir um pouquinho aí, né, com o que a gente conhece e o que a gente vivencia nas nossas escolas, né? Enquanto escola, Paty, estamos aí passando por
grandes desafios, né? Ajudando esses estudantes a entenderem um pouquinho as suas emoções, a compreenderem esse espaço, né? Como um espaço acolhedor, como um espaço de escuta, né? A gente busca ouvi-los, compreendê-los e ajudá-los a compreender aqueles sentimentos, aquelas emoções que eles estão vivenciando com muita frequência, né? E temos nos deparado com estudantes aí muito inseguros, com estudantes passando por crises de pânico, por crises de ansiedade dentro do ambiente escolar, né? E como nós lidamos com isso, né? Acolhendo esse estudante, ajudando ele a perceber essa emoção, a reconhecer, a nomear essa emoção e ajudá-lo a acalmar, né? Para que a crise seja menos intensa. Aí quando a gente pega, né, uma situação nesse sentido de um aluno em crise, né, fazemos contato com a família, pedimos que a família compareça até a unidade escolar para que a gente possa juntos encontrarem um melhor caminho aí para poder ajudar esse estudante, né? Então, tem sido dias desafiantes, mas nós estamos aí nos preparando, nos formando, nos organizando para que a gente possa cada vez mais fazer um trabalho de melhor qualidade para esse estudante, né? E que ele compreenda o espaço da escola como um espaço acolhedor, como um espaço de pertencimento a ele novamente, né? Afinal, ficou tanto tempo fora da escola e é um espaço de desenvolvimento socioemocional para ele. Então, os nossos profissionais, né, os nossos professores, os nossos funcionários estão, né, sempre também passando por formações para que eles compreendam, né, as emoções dele, para que eles também ajudem esses alunos a compreenderem. Então, estamos num trabalho conjunto, num trabalho aí onde todos estão empenhados a ter um melhor desenvolvimento desse estudante dentro do ambiente escolar. Tati, é muita coisa para a gente falar, é muita coisa para discorrer sobre esse tema, são muitas vivências, muitas situações que a gente vem passando e enfrentando, mas o nosso tempo é um pouco mais curtinho, mas quem sabe num outro momento podemos aí falar um pouco mais. Um grande beijo e até breve. Tchau, tchau, beijo, gente. Querida, um beijo, muito grata pela contribuição. Urbano, pode complementar, querido. Eu queria colocar o seguinte, a respeito do mercado de trabalho, que a gente estava falando agora há pouco. Muitas pessoas podem pensar que o principal fato do jovem não conseguir entrar no mundo do trabalho seja a falta de experiência, né? E isso é muitas vezes cobrado, mas esse não é o que aparece em primeiro lugar, segundo o relato das empresas. As empresas deixam de contratar jovens por um comportamento inadequado desses jovens, segundo a cultura daquela organização, tá? O que é uma boa notícia, porque Sim. A gente pode aprender e mudar comportamentos, né? O Fórum Econômico Mundial listou 15 habilidades que são necessárias para que a gente consiga adentrar ao mercado de trabalho hoje até 2025. Dessas 15, 13 são habilidades socioemocionais, ligadas a essas que o Davoli estava falando agora há pouco, e que são coisas que a gente pode aprender, como ligadas ao autoconhecimento, ligadas à capacidade de comunicação, ligadas à autoestima, enfim, ligadas à adaptabilidade, né? Uma das coisas mais valorizadas no mercado de trabalho hoje é essa capacidade de aprender. Eu não sei, mas eu sei aprender. Isso é fundamental. Perfeito. Tem mais um depoimento também para somar agora nesse bate-papo, da Sandra Santos, que é estudante. Ela vai falar muito desse período de isolamento social, como ela se sentiu, e ela vai contar sobre também o sentimento dela na questão do presencial. Vamos ouvi-la. Oi, gente. Muito bom dia a todos. Eu sou a Sandra, tenho 19 anos, faço cursinho pré-vestibular e sou aluna do Projeto Now. Bom, eu vivi a maior parte do meu terceiro ano do ensino médio em isolamento social, né? Tive o terceiro ano em EAD, o que foi uma adaptação muito complicada. Eu tinha muita dificuldade para me concentrar diante das telas, eu vivia muito ansiosa, né, pelo fato da perda da minha rotina, né? Tinha dificuldade em estruturar uma nova rotina em casa. Era muito complicado estar longe das pessoas que fazem parte da minha vida
e também não frequentar mais os ambientes que constituíam a minha rotina, né? Isso foi tudo um processo assim, muito longo que por vezes parecia interminável. Mas voltar ao presencial também não foi algo tão natural, sabe? Eu tive muito receio, me senti muito insegura no começo e realmente fui me sentir segura após as 2 doses da vacina, né? Mesmo assim, cumprindo todos os protocolos, não deixando de usar máscara, procurando não aglomerar, né? O que é difícil, nos transportes públicos sempre há aglomeração, mas enfim, depois das vacinas eu acho que eu finalmente pude assim respirar, né? Ter esperança de que a gente vai vencer a pandemia. Mas o isolamento social eu acho que foi uma das experiências mais marcantes e difíceis da minha vida, tanto como estudante como pessoa, né? Então, obrigada, Paty, pelo espaço e até uma próxima. Gratidão, Sandra. Acho que ela deu voz a milhares de situações parecidas das quais você vivencia muito aí, né, Urbano? Exatamente, Patrícia, é isso. E aí, tanto os jovens do Nau Vestibular, como essa jovem que apareceu, os jovens do Nau Mercado de Trabalho, eles relatam essas dificuldades, né, nesse período aí de adaptação a tudo isso. E é importante a gente frisar que a gente está vivendo uma das maiores crises sanitárias de todos os tempos, né? Então, assim, não era uma coisa pequena. Então... Exato. Urbano, querido, eu até falei para Juliana, não vou acabar o programa hoje. Queria ficar com você, com o Davoli aqui, com a Maíra e todo mundo que vem para a gente debater sobre um tema tão importante, viu? Muito grata pela sua disponibilidade, viu, Urbano? E volte mais aqui. Patrícia, eu que agradeço o convite, é um prazer, de verdade, eu adoro conversar com você. Obrigada. Com o Davoli junto, então melhor ainda. Bom demais. E deixa eu fazer uma propagandinha antes de terminar, quem quiser mais informações sobre o Projeto Nau, né, que trabalha e apoia os jovens nesse momento, tanto na busca pela faculdade, com o Nau Vestibular, quanto no mercado de trabalho, é só seguir lá no Instagram, @ProjetoNau. Beijo, Obrigado. Querido. Muito grata Abração por estar pra conosco, você. Viu? Beijo gigante. Só para a gente concluir esse bloco, Davoli, tem uma participação aqui da Vânia Nakashi. Ela quer dizer o seguinte: e as crianças? Muitas ficaram rodeadas de avós, tias e pais, ao contrário do que pensamos. Elas estão resistindo a voltar e se sociabilizar com outras crianças e adultos. Como é que você vê isso também, nesse ponto dessas crianças que foram assistido por outros adultos, né? E estão confortáveis nesse assunto e estão com dificuldade de se relacionar com outras crianças, né? Sim, até porque o mundo dos semelhantes, né? O mundo das pessoas da mesma faixa etária, é um mundo de competição, né? Total. Enquanto que o mundo do mais jovem, especialmente criança, né? Com o mais velho, é um mundo de proteção, né? Então, Ele é o foco, né? Ele é o centro. eu tenho que ir saindo dessa proteção para me aproximar. A dica que eu dou, que eu acho que ajuda um pouquinho, é começar a trazer crianças para dentro de casa, né? Então, trazer o colega da escola, trazer o vizinho, porque aí eu vou mesclando a presença dos mais velhos com a presença dos mais novos, como se eu tivesse me readaptando. E no caso dos bem novinhos, né? Nós temos casos de crianças aí de 3 anos, 4 anos, que mal nasceu, entrou na pandemia. Então, eles nem viveram, né, essa sociedade infantil, né? Então, eu imaginar, não, agora eu tiro ele de casa e, no bom sentido da palavra, jogo ele lá na escola. Pô, é uma mudança muito radical. Então, vamos trazer essa coisa meio parecida com escola, né? Que são crianças para mais perto. E aí a gente vai criando essa separação lenta, gradual, em que os mais velhos permanecem, tá? E ideia é para continuar permanecendo, não é assim, volta para a vida, esquece os avós. Não, eu tenho os mais velhos, vão chegando os mais novos, a partir daí eu não tenho tanta insegurança de conviver com esse que compete comigo, sabe? Porque se tiver um restinho de refrigerante na geladeira, não tenha dúvida que o pai, a mãe, a avó não vai brigar com o filho por causa daquilo. Ele quer essa entrega. A outra criança vai querer dividir aquele refrigerante. É isso, é dividir coisas, e o mundo da escola, o mundo de fora da casa, é um mundo onde a gente divide e compartilha. E um detalhezinho que eu gostaria de deixar, nós usamos várias vezes, Urbano também, a expressão socioemocional, essa expressão, tecnicamente, ela é
extremamente fantástica, há muitos anos está com a gente aí, há pelo menos 10, 15 anos está andando com a gente, mas é uma expressão que não deveria existir. Por quê? Porque quando você fala socioemocional, você está falando do seu emocional funcionar dentro da sociedade. E isso nossa bisavó já fazia. Quer dizer, a gente vivia emocionalmente dentro de uma sociedade e se equilibrava. A sociedade desequilibrou muito antes da pandemia e nós passamos a viver isolamentos, não esse agora relativo à pandemia, mas isolamentos, cada um no seu canto, cada um no seu mundo, e aí eu tenho medo do outro, o que o outro acha, o que o outro vai pensar, e aí nós começamos a ter distanciamentos demais. E a ponto de hoje a gente fala, pô, a escola precisa desenvolver uma nova relação de equilíbrio emocional diante da sociedade, diante do grupo. Mas percebe que a gente só teve que fazer isso porque a gente destruiu o que era natural? Muito. Temos que tomar cuidado com isso. Pausa rápida, bate-papo no próximo bloco também vai somar aqui. Ela que é jornalista, influenciadora materna e uma super mãe, Maiara Valossi conosco ao vivo. A gente já volta. Gente, estamos aqui de volta e eu estou falando da importância desse programa para todos nós, né? Como eu queria realmente poder esticar, mas a gente retoma, oportunidades sempre existirão, porque é um tema que está aí escancarado e está chegando o final do ano, né? E a gente está meio perdido também nesses prazos, o que vai ser, expectativas em sentimentos de Natal e Ano Novo que sempre mexem conosco, sobre a ansiedade de um novo ano e como é bom poder ter a oportunidade de falar isso. O Davoli está aqui com a gente, ele que é psicólogo e palestrante, atuante como psicoterapeuta, consultor educacional e empresarial, autor também de crônicas e livros, e eu já vou chamar, Davoli, a Maiara Valossi. A Maiara é uma querida, ela é jornalista, influenciadora materna, conheço ela também há muito tempo e estou feliz demais por você ter topado estar conosco nessa manhã, viu? Um beijo gigante para você e para sua família, muito grata por estar conosco, bom dia. Oi, Pati, bom dia, que alegria estar aqui com vocês, nessa TV que eu amo, né? E você que eu conheço há muitos anos, tenho um carinho, um respeito enorme e uma admiração muito grande. E mais feliz por ter me convidado para falar sobre esse tema, que é um tema que eu tenho vivido bastante, né? Por conta das 3 crianças, e vai ser um prazer conversar aqui com vocês hoje. Mas só apontou a idade dos seus filhos para a gente até contextualizar aqui, por favor. Tá, o Thales, vai fazer 9 anos, né? O Benício, 7 anos, a Elisa, 5 anos. 9, 7, 5. Você sentiu muito que as emoções deles mudaram? E aí, não só de emoção, comportamento também? Como é que tem sido aí esses 2 anos? Paty, eu confesso para você que foi um grande desafio inicialmente, quando tudo aconteceu. Chegou um momento que eu não dei conta, né, de estar fazendo as lições das 3 crianças. E eu tive que sentar com os professores e escolher quem eu poderia dar atenção, porque além de dar esse suporte para os 3, eu precisava também trabalhar, né? Ter a minha vida, as coisas, tudo certinho. E aí eu tive que sentar com a professora, principalmente da Elisa. A Elisa tinha acabado de sair da creche, aí ela foi pro maternal. E aí eu sentei com a professora dela e falei assim, eu não vou conseguir estar dando suporte de acordo para a Elisa, porque o Benício estava na pré-escola até então, foi para a 1ª série, e o Thales estava na 1ª série quando aconteceu a pandemia e foi para a 2ª série. Então, para mim, foi assim, um grande desafio, porque o Thales estava num momento que ele estava aprendendo a ler e a escrever. E aí eu tive que dar esse suporte. E o Benício estava saindo da pré-escola, né, no início da pandemia, foi para a 1ª série, nesse momento de pandemia, e já não sabia ler, não sabia escrever, não sabia as letras, e foi um grande desafio para mim e tem sido até hoje. Eu imagino. Agora, você percebeu insegurança? Você percebeu um atraso até social? Um atraso na aprendizagem? Vou dar um exemplo. Eu senti um atraso na fala da minha filha, por exemplo. Minha filha tem muita desenvoltura, ela tem ela tem 3, um cognitivo de 5, mas um atraso na fala, por quê? Máscara, e porque ela não estava tendo tanto convívio com outras crianças, então ela não aprendia a articular as palavras corretamente, né? Por exemplo, minha filha faz fono. E olha que irônico, né? Com uma mãe comunicadora, como é a vida.
né? Super, né? E com um pai comunicador também, um excelente comunicador. Eis a vida. Você sentiu algum atraso em comportamento, em fala, em, de repente, dificuldade de sociabilizar, um atraso, de repente, sei lá, na relação com a alimentação, enfim, seja o que for aí dentro do nosso dia a dia? Ô, Paty, foi bem complicado. Teve um dia que eu fui passar as lições, estava fazendo a lição do Benício com o Thales. Com a Elisa foi um pouco mais tranquilo. Eu acho que o fato de eu ter as 3 crianças na pandemia, eles terem convivido bastante, também é um ponto graças a Deus foi bem, somado, né? é um ponto super positivo, né? Agora, eu tive amigas que ela tirava foto do filho, o filho tava no portão, tipo assim, a bola do lado, a bicicleta do lado, no portão, olhando debaixo da fresta, querendo sair pra rua. E super triste. E aí ela falava assim, amiga, nossa, olha o jeito que tá meu filho. Teve um dia que eu tive que abrir uma concessão para convidar o filho de algumas amigas, dividindo os dias para poder estar na minha casa para se socializar com os meus filhos, para eles verem também, porque eles sentiam falta de amigos. Mas as crianças deles, das minhas amigas também, de terem um convívio de outras crianças. Confesso que no começo foi muito difícil para essas crianças, principalmente porque nessa divisão de brinquedos, do jeito que vocês falaram, de aceitar que poderiam emprestar, porque estava muito receoso com relação ao contato, o que poderia fazer. E eu, como mãe, também estava meio receosa. Posso dar alguma coisa para ele comer? Eu não posso? Ele pode tocar nos copos que tem na minha casa? Eu não pode? E eu fiquei assim, num julgo, né? Sim. E com relação à alfabetização, o Benício estava dando as lições para o Benício e para o Thales. O Thales, que é o mais velho, ele teve uma desenvoltura maior na questão de saber ler e escrever, porque a gente começou bem antes da pandemia, tá? E aí, então, ele estava bem à frente, graças a Deus deu tudo certo. E quando a gente estava passando as coisas para o Benício, que é o do meio, ele teve uma crise no meio das lições que eu estava passando. Eu assustei muito, porque ele começou a bater no caderno com as mãos e chorar muito, e falando assim, eu não consigo, eu não entendo, mamãe, eu não entendo nada. E ele começou a bater as mãos na cabeça. E eu fiquei muito assustada, porque eu nunca imaginei que meu filho poderia estar passando por isso. Mesma coisa que você falou, está no meio de comunicadores. Eu trabalho com comunicação, meu marido trabalha com comunicação, e eu estava tendo dificuldade de ter esse tipo de coisa dentro da minha casa. Então, assim, foi um susto que nós levamos. Depois disso, eu levei para a psicóloga e para uma psicopedagoga. Hoje ele está fazendo a alfabetização. Graças a Deus ele evoluiu muito. A volta às aulas voltou essa semana aqui na Prefeitura de Sertãozinho. E ele está muito mais confiante para voltar. Então isso me deixou mais tranquilo. Mas eu precisei de uma rede de apoio da parte de uma psicopedagoga para me ajudar na parte de alfabetização dele, para que ele pudesse evoluir e acompanhar melhor dentro da sala de aula posteriormente. Nossa, Maia, eu agradeço demais por você trazer essa história aqui pra gente, até para pegar um gancho com o Davoli. Davoli, quando isso acontece, quando os nossos filhos têm essas reações inesperadas, né, e que até nos agridem, né? Você fala, meu Deus do céu, isso aqui tá no lugar deles, quer tirar aquela dor dele, enfim, é terrível demais. O que a gente deve fazer? Deixar extrapolar? O que fazer? Conter? Acolher? O que a criança apresentou e muitos apresentam em determinadas situações é um surto. O surto, ele é uma explosão imediata e se você engolir a explosão, ela vai explodir de novo mais tarde. Então, deixa explodir. Deixa explodir, deixa passar, porque é uma necessidade, né, de você colocar para fora. É o que na antiga Grécia a gente chamava de catarse, né? Chegou no limite e saiu. Agora, eu acho que é interessante a gente observar algumas questões que foram colocadas, que são bem pertinentes, né? Meu filho não está desenvolvendo. Você mesmo falou, olha, eu tenho uma criança que também está com a linguagem atrasada. Se você fizer um levantamento nesse momento de crianças de 3 anos para menos, você vai encontrar um volume gigantesco de crianças que, entre aspas, estão com a linguagem atrasada. Por quê? Bom, primeiro porque a gente não aprende a falar com pai e mãe, né? Por exemplo, eu quero um copo d'água, a hora que eu falar ou apontar, alguém já me dá o copo d'água. Eu aprendo a falar no mundo dos iguais, eu aprendo a falar
com as outras crianças, que se eu não me expressar direito, eles não vão entender e eles, inclusive, vão fazer coisas ao contrário do que eu pedi. Então, eu preciso desse mundo que no passado era comum, porque você tinha 7 filhos, né? Então, aí, entre eles já era uma comunidade. Né? Exatamente. Entre eles, os da rua, então, era outra comunidade. Exatamente. No fim de semana, na casa da avó, era quase que uma imensidão. Então, você não precisava nem de escola, tanto que a gente entrava na escola no primeiro ano. Você não entrava antes, né? Hoje, para conviver, ainda mais nas nossas famílias, no caso dela é bem especial, 3 filhos hoje é uma grande comunidade, né? Sim. Comparado à maioria das famílias. Mas quando você fala assim, opa, mas eu tenho filho único? Sim, sozinho. Ah, mas eu tenho 2, tá? Quando? Assim, eu tenho um de 10 e um de 3. Não, você tem 2 únicos, porque são 2 mundos, né? 2 mundos. Esse mundo faz com que a gente entenda que no período mais específico de isolamento, ou muitos pais hoje em dia falam em levar seus filhos não mais para a escola, mas para aprender em casa. Também é um aspecto de isolamento que está passando lá no Senado, né? E que eu pessoalmente espero que não passe, Sim, mas também. está lá. Bom, porque que ele pode aprender em casa, mas a conviver não, bem. A conviver tem que ser lá. Então nós não podemos nem falar, olha, há um atraso de alfabetização. Porque o que nós estamos falando é um atraso diante de uma média etária que a gente conhecia de antes da pandemia. Exato. Óbvio que na ansiedade da gente, inclusive dos professores, né? Mas já tem tanto tempo e ainda não está alfabetizado, já deveria saber tal coisa, né? E a gente fala, mas o meu mais velho conseguia assim, mas ele vivia uma outra condição, um outro tipo de estímulo. Então isso agora vai sendo recuperado e restabelecido no processo. E aí, crises como essa que o filho apresentou e que a gente tem assistido bastante, tá? Elas vão diminuindo, porque a aprendizagem ela volta a ser um processo mais natural, como a socialização é um processo mais natural e não algo que foge ao controle. Nem os professores sabiam dar aula online, aliás, conseguiram coisas fantásticas, mas não sabiam. Os pais não sabiam acompanhar a aula online, as crianças não sabiam o que fazer com a aula online. Então, tem todo um processo aí que foi quebrado e a hora que estava pegando o jeito, né? Aí a gente começou a retomar para a sala de aula novamente. Então, eu acho assim, a gente preocupa porque a nossa cabeça é muito ligada a épocas, né? Eu quero que meu filho atinja a meta tal até nesse tempo, tá? Eu sou liberal, eu ainda dou mais 1 ano ou 2, sabe? Não, na verdade, são processos que dependem da forma como os estímulos chegam. Como as escolas mudaram e foram para dentro de casa, mudaram os estímulos, mudam as respostas, né? Na medida em que isso vai sendo retomado, e na minha opinião muito pessoal, a gente vai estar com isso retomado. Se tudo correr muito bem, lá no fim do ano que vem, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas 2022 está tudo certo. Não, peraí. Tem todo um jogo de hábitos. A exemplo do que sempre aconteceu na escola, você sempre teve alunos que disparavam um pouquinho e depois os outros vinham chegando. E daí, passado alguns anos, aquele que parecia que estava um pouquinho atrás já está na frente e outro um pouco. Porque não é uma coisa lógica, todo mundo chega no padrão. Aquela antiga escola, né, que você tinha o primeiro ano A, os alunos que só tiram nota alta. Isso é péssimo, né? Antigamente existia isso, péssimo, tá? Não, verdade, hoje nós temos ritmos diferentes e a gente tem que entender que os filhos dentro desse ritmo caminham. Não é culpa da família cobrar, porque a família se sente impotente em algumas situações, e não é culpa da criança explodir. Mas é bom que vai explodindo. Eu prefiro, sinceramente, que a criança tenha essa explosão. Concordo. Do que ela vai engolindo e vai se arrebentando por dentro. Omar, fala sobre eu tô com o tempo já estourado, mas eu tô adorando essa conversa. Rapidinho, Omar, fala só sobre como vocês estão aí na questão do híbrido e presencial. Teve algum filho que não quis ir para o presencial? E como é que vocês também estão lidando com isso? Estão preferindo aqui um pouco mais presencial, aqui um pouco mais em casa? Fala um pouquinho disso. Paty, confesso para você que no começo eu tava assim, meu Deus, volta às aulas, volta às aulas, volta às aulas. Só que aí, o que aconteceu? 2 anos eu me adaptando numa rotina, né? De trabalho e tudo mais. E agora com a volta às aulas, eu e meu marido tivemos que sentar para poder adaptar os nossos horários para voltar, para levar eles para a escola e buscar antes do tempo. Então isso aí tá tendo uma nova adaptação.
Agora, as crianças estão. O Thales e o Benício são os mais velhos, estão ansiosos para ir para a escola. A minha mais novinha, ela tem vontade e chega na hora ela trava. Então, aí eu tô segurando ela e vou levando. Hoje ela não conseguiu ir. Amanhã eu vou tentar de novo para ver, mas eu vou sempre tentando para ver se ela volta assim. Que vai ser ótimo para ela também, em questão de socialização. Mas acho que o que ela deve estar estranhando é porque ela não está na mesma escola dos irmãos e depois de muito tempo junto, agora vai ter que se separar. Então acho que ela está assustando um pouco por conta disso. E aí da Davoli falou assim, momento de convidar umas amigas, é mais ou menos isso? É bem isso, é trazer crianças para casa para você ir criando essa readequação. Você traz uma criança, duas, aí ela já tendo uma relação facilita para ir junto com essa outra criança. Olha, gente, eu queria muito que vocês voltassem, viu? Mar, eu amo quando você vem aqui, muito grata pelo seu rico depoimento. Obrigada. Acho que a gente pode prossear um pouquinho mais em uma outra oportunidade também sobre esses olhares, sentimentos de final do ano, como é que ficam, né? Férias batendo na porta, né? E, enfim, tudo isso que a gente se preocupa também como mãe. Um beijo no coração, viu? Beijo, Paty, muito obrigada. Um abraço, um beijo para todo mundo aí. Foi um prazer participar aqui do programa com você. Quando precisar, estou sempre à disposição. Quem quiser me conhecer como mãe de 3 filhos, @Maiara Valossi no Instagram e Facebook. Ela é super ativa, vale a pena segui-la, viu? Beijo, querida, até muito breve. Davoli, dá para você voltar muito mais também? A gente ama você aqui, muito grata por somar tanto conosco, viu? Eu tenho o maior prazer de poder estar vindo, trocar ideias, fico à disposição, é uma questão de ajustar a agenda. Maravilha, um beijo, muito grata por contribuir tanto, Te agradeço muito, deixo um abraço para todo mundo. Até breve.